Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aproximem-se de Deus e Ele se aproximará de vocês. São palavras de Tiago. Leiamos. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós. Aproximem-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Tiago 4, do 7 ao 8. Eu achei interessante a leitura destes versos também na linguagem de hoje. Observem. Portanto, obedeçam a Deus e enfrentem o diabo, que ele fugirá de vocês. Cheguem perto de Deus e ele chegará perto de vocês. Lavem as mãos, pecadores, limpam o coração, hipócritas. Queridos, o autor desta epístola, Tiago, o justo, possivelmente foi um dos irmãos de Jesus. E se este é o irmão de Jesus, foi o único que se destacou nesta família depois do Salvador. Lá em Gálatas, capítulo 1, 19, nós vemos que este irmão de Jesus era um crente muito influente na igreja em Jerusalém. O propósito de Tiago ao escrever a carta era fortalecer e encorajar aos cristãos judeus que havia se espalhado por toda a região do Mediterrâneo. E certamente o Espírito Santo já havia nos inserido neste contexto também. Na leitura que fizemos, é possível observarmos que a mensagem de Tiago é direta e objetiva, dirigindo-se evidentemente aos crentes em Cristo Jesus. Ele disse: crentes, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti o diabo, e ele fugirá de vós. Então, querido, se você permanecer ao lado de Deus, ele os levará às conquistas e vitória que você busca, especialmente sobre as investidas do inimigo, que é inimigo de Deus e inimigo do homem, que é a coroa da criação de Deus. E para encontrar o caminho para vencer as nossas batalhas, precisamos sujeitar, precisamos resistir e precisamos chegar também. Uma vez que o verbo sujeitar, aplicando em nosso contexto espiritual, significa que não sou eu quem tem mais o controle de minha vida, e sim Jesus Cristo. O outro verbo que Tiago usa é resistir. Resistem. Mas resistir quem? A intervenção do diabo contra nós, querido. Precisamos de tomar uma atitude de oposição firme contra as suas investidas. Ele só fugirá derrotado quando houver resistência da parte do servo de Cristo. É possível perceber que ele consegue entrar nos lares, promover ali discórdias, brigas, confusões em lares do Senhor Jesus Cristo. Casa onde o Espírito Santo se faz presente. Por que ele consegue isso? É porque não estamos resistindo como deveríamos o inimigo
das nossas vidas. Uma vez, quanto mais perto estivermos de Deus, mais longe estaremos do inimigo e ele de nós também. Quanto mais chegarmos a Deus, mais nos tornamos amigos íntimos de Deus, e assim mais e mais nos afastaremos da presença do inimigo. E para isso é importante seguir esses ensinos do apóstolo Paulo. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do maligno, porque a nossa luta não é contra a carne e o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Li Efésios 6, do 11 ao 12. Observaram que Paulo falou o seguinte: porque a nossa luta não é, observem, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra Satanás, com as suas hostes, esta potestade que habita as regiões mesmo das trevas do mundo tenebroso, como diz o apóstolo Paulo. Querido, João ensina que o mundo jaz no maligno e Jesus o chama de príncipe deste mundo. Depois, observe 1 João 5,19 e o Evangelho de João 14,30. Então, meus queridos, a nossa batalha, apesar de ser contra os principados e potestades nas regiões celestes, ela não é cósmica, ela não é interplanetária, é real. Satanás fará tudo o que estiver ao seu alcance para nos afastar de Deus. E precisamos levar muito a sério este desafio aí, esta batalha que travamos. Digo isto porque muitos crentes, por excesso de confiança ou até de negligência, tentam minimizar este mal e por isso não leem a Bíblia, oram muito pouco e vivem até uma vida absolutamente envolvida com as obras da carne. Se apega ao ensino, uma vez salvo, salvo para sempre, e às vezes cai até nos braços do diabo com esta teoria. Peguei uma vez uma missionária, filho de um pastor, fumando tranquilamente na porta de um comércio no centro de uma cidade. Como eu já era uma evangelista, fui até ela, zelosamente, e disse: irmã, você é templo do Espírito Santo e como uma obreira também, missionária, você está promovendo o escândalo do Evangelho. E aí, você acha que ela aceitou a minha palavra? Ficou envergonhada naquele momento, querida? Nada disso. Ficou muito brava comigo e falou: quem é você para me advertir, me julgar? Quem me salvou foi Jesus. Bem, saí daquele encontro com a certeza que aquela jovem era adepta de tudo pode. Deus não leva em conta os meus pecados. Era a visão dela. Com o passar do tempo, queridos, ela se desviou e afundou de vez no pecado, juntou-se com um jovem, teve filhos, depois apanhou dele, padeceu muito e acabou deixando-o com 3 filhos. Era triste vê-la naquela situação. E te pergunto, ela se sujeitou a Deus e resistiu ao diabo? Não.
A arrogância dela prenunciava um afastamento real de Deus. Percebi isso. Espero que ela tenha revisto seus conceitos e voltado às Escrituras Sagradas, especialmente aos caminhos de Deus. Olha, querido irmão, se cairmos no erro de acharmos que somos capazes de vencer o inimigo de nossas vidas sozinhos, poderemos ter grandes surpresas, como foi o caso desta jovem mencionada. Fique atento à advertência do apóstolo Tiago. E ele disse também: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Limpem, pecadores, as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração. Faço uma pergunta a você. É muito difícil se aproximar de Deus? Claro que não. A ordem bíblica de aproximar-se é para nós, uma vez que Deus nos dotou de livre-arbítrio. Lendo o profeta Zacarias, é possível observarmos de que Deus tem absoluto desejo de manter comunhão conosco. Observe este texto. Portanto, dize-lhes: assim diz o Senhor dos Exércitos, tornai-vos para mim, diz o Senhor dos Exércitos, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Zacarias 1:3. E também o salmista revela que Deus está pronto a nos aceitar de braços abertos. Salmo 145:18 diz: o Senhor está perto de todos os que o invocam. Observaram? Perto de todos os que invocam. Querido, busque a Deus, se aproxime dele agora mesmo. Não fique sem essa promessa gloriosa em sua vida. Lendo a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, observamos o quanto Paulo desejava conhecer o Senhor Deus mais e mais. Ele disse assim: tudo o que desejo é conhecer a Cristo. Você pode falar como Paulo, recitar essa frase também agora? Tudo o que desejo é conhecer a Cristo. Filipenses 3:10. Possivelmente, Paulo lembrou das palavras do profeta Oséias: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Oséias 6:3. Outrora, ele era Saulo, alguém que perseguia os que invocavam o nome do Senhor Jesus. Mas um dia, queridos, ele viu grande luz, e o que viu mudou toda a sua história, a sua vida. Mesmo não tendo convivido com Jesus Cristo, foi alguém que o conheceu e viveu pelo evangelho que pregou. Este apóstolo de Cristo também disse que o seu desejo era estar ausente deste corpo para estar presente com o Senhor. 2 Coríntios 5, versículo 8. Ao dizer estas palavras, Paulo informa aos cristãos que ele, além de acreditar firmemente nas promessas que Cristo tinha feito a seus servos fiéis, de um futuro glorioso e de uma recompensa eterna, ele também se encontrava espiritualmente preparado para a sua morte. Quantos crentes que não podem dizer essas palavras de Paulo? Tem medo da volta de Cristo, tem medo do arrebatamento da igreja.
Um dia, conversando com uma missionária, dizendo que eu ansiava muito pela volta de Cristo, ela falou: pastor, vira a sua boca para lá. Tem muita coisa que eu ainda quero fazer nesta terra, uma delas é me casar. Percebi, queridos, que ela não se encontrava como Paulo, já desejoso de estar com o seu Salvador. Aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês, disse Tiago. Paulo, em 2 Coríntios 5:9, mostrou-nos como era um cristão que se esforçava para estar bem próximo de seu Senhor. Observe a leitura. E é por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Deus. Meus queridos, encerrando esta breve meditação, Paulo se esforçava para ser agradável a Deus. Precisamos rever nossos atos, ter uma mudança de postura, se necessário, uma vez que tudo aquilo que desagrada a Deus devemos expulsar das nossas vidas. Focarmos numa vida diária de santificação é o nosso dever. Saiba que isso depende de cada um de nós. O apóstolo Tiago deixou isto bem explícito ao dizer: aproxime-se de Deus e ele se aproximará de vocês. Amém? Oremos. A ti a honra, a glória e o louvor, ó Altíssimo Deus. Tua bendita palavra nos orienta que devemos conhecer e prosseguir em conhecer ao nosso Deus. E que também, se nos aproximarmos do Senhor, o Senhor sempre se aproximará de nós. Ajuda-nos a conquistar, portanto, este benefício, Pai querido, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluias. A Deus toda a honra e toda a glória. Queridos, fiquem na graça e na paz do Salvador Jesus Cristo. Agradecer por tudo que fizeste a mim. Não merecedor, mas provaste o seu amor sem fim. As vozes de 1 milhão de anjos não expresso a minha gratidão. Tudo que sou e o que almejo ser, eu devo tudo a ti. A Deus seja a glória, a Deus seja a glória, a Deus seja a glória por tudo que fez por mim, com seu sangue lavou-me
Deus.